Porque eu li um livro daquela... Sabe aquela atriz, aquela Mariana Rios, que ela namorou até o Di do NX0, uma morena? Não conheço. Uma mina que fez Malhação, fez umas coisas assim. E ela escreveu um livro exatamente sobre a experiência dela com lei da atração, essas coisas. Chama Basta Sentir, o nome do livro. E ela fala, cara, de várias experiências dela, assim, bizarra, que ela tinha muita vontade de que rolasse uma coisa. E ela acreditava muito e com o tempo, assim, não um tempo rápido ou demorado, um tempo, assim, da vida, a coisa aconteceu. Sim. E ela fala de um negócio bizarro, assim, que ela trabalhou na Jaguar, na empresa, mas como uma vendedora da Jaguar. E ela tinha muito na cabeça, assim, que ela teria um dia um Jaguar, tá ligado? E, tipo assim, a vida da mina virou, ela mudou de profissão, ela virou atriz, né? Aconteceu uma parte de coisa, apareceu vários anos, e ela recebeu um convite da Jaguar pra ser como se fosse uma embaixadora da Jaguar e ganhou um Jaguar de presente da marca, tá ligado? Sim. Aí ela fala no livro assim, que poderia ser qualquer carro, Fiat, Ferrari, porque o Jaguar, que é o mesmo que ela... E aí ela defende toda uma tese sobre lei da atração, de que, mano, aquilo que você deseja e acredita de verdade, a coisa pode acontecer. Só que eu acho que não é todo mundo que tem essa capacidade. A capacidade é... Por mais que seja uma coisa teoricamente fácil. Mas, por exemplo, quem já olha com desdém, que é tipo... Por exemplo, alguns cortes que tem sobre lei da atração do meu podcast, a maioria dos comentários é assim, então eu vou desejar... Esse desdém já era, tipo... O cara nem tá ouvindo. Tá além das palavras. Isso. Essa porra aí. Não é nas palavras que você vai ouvir, que você vai encontrar a informação que a gente tá tentando falar agora. É um negócio bizarro. Eu lembro que quando eu morava em Porto Alegre, lá que eu tava na faculdade, triste e tal, eu sentia um arrepio. Às vezes eu andava na rua, assim, indo pra faculdade, eu sentia um arrepio de vai dar certo. Por mais que eu fosse derrotista nessa época e gostasse de me identificar com um fracassado. Eu lembro que tinha momentos que eu me via num palco fazendo stand-up. Eu nem tinha chance disso acontecer na minha vida. E eu só sentia, cara, vai acontecer. Agora, não sei se eu tava criando essa realidade ou se eu tava recebendo uma informação da grande musa inspiradora. Deus. De Deus, sei lá o quê. Mas eu lembro que eu tinha esse negócio que, por mais que eu conscientemente não acreditasse em mim, tinha uma força além de mim mesmo, que eu vinha descobrir que era eu de verdade, né? Que o derrotista era só uma parte do meu ego, que tava me dizendo que ia dar certo. Então tinha algo além desse... Vem um cara e fala, querendo ou não, mano, vai dar certo. Você pode querer atrapalhar, mas vai rolar. Exato, exatamente. Então eu acho que todo mundo tem essa a camada primordial, assim, de existência, de essência, de espírito, seja lá o que você quiser dar um nome. E aí tem umas ramificações disso, que é um derrotista, um arrogante, ou um cara que acha que tudo vai dar certo, mas não pela essência. Um cara que acha que vai dar certo pela arrogância, ou sei lá, pela prepotência. E aí você vai achando que você é essas ramificações, e não a grande essência que tá por trás. Isso, eu acho que o achar genuíno é mais profundo, né? Você não consegue nem expressar, você só sente. Você só sente um arrepio, um negócio e um chamado e um negócio dizendo vai dar certo. E aí que vem a dor, né? Porque o seu lado derrotista, ele vai falar, não vai dar certo. Não tem como, é um sonho muito distante, você é um merda, você não presta pra isso. Aí você tem duas vozes, uma dizendo que vai dar certo e uma gigante dizendo que você é um bosta. E aí isso que gera a dor, eu acho, isso que gera a tristeza profunda, talvez até depressão, vontade de se matar e tal. É a distância entre essas duas vozes, né? Eu tenho pensado muito sobre esse assunto, né? Tenho entrado bastante em contato com ele. Tem um livro do Napoleão Hill que é muito interessante, que é aquele Pensa em Riqueza, né? Sim. E ele, querendo ou não, muito do que ele fala ali é lei da atração, né? Totalmente. E assim, já é um tema há muito tempo, assim, eu acho que quando adolescente eu tive contato com aquele documentário O Segredo e tal. E é um tema, assim, que sempre passou pela minha mente. Eu sou cristão também, questão da fé, né, tudo mais. E é interessante que muita gente desdenha desse tema, né? Tira sarro, faz piada, quando vê alguém falando sobre lei da atração, assim, tipo,
então é só acreditar. Mas ninguém disse que é só pensar, né? Tem todo um processo para as coisas acontecerem, né? Com certeza. A gente tava comentando sobre isso aqui, porque muita gente não entende realmente o que é a lei da atração. Esse nome, lei da atração, ele virou meio que modinha. Então, muita gente tem esse certo preconceito, não sabe como que funciona e fala que realmente é só pensar que vai acontecer, mas não é bem assim. Porque se você tiver uma ação, quantas e quantas pessoas vocês conhecem que trabalham há anos, acorda cedo, vai trabalhar, há anos está fazendo a mesma coisa, mas não conquista as coisas, porque os pensamentos não estão alinhados com as ações. Então é meio que um conjunto. É você pensar, é você ter a imagem mental daquilo que você quer, do que você quer se tornar, e juntamente as suas ações ali vão fazer isso trazer para sua vida. E é algo extremamente antigo, né? Inclusive, antes de Cristo, alguns textos hindus já falavam sobre o poder dos nossos pensamentos no nosso destino. Uhum. E na Bíblia se fala muito disso, porque é algo natural nosso, do ser humano mesmo. Exato. O termo lei da atração, ele só veio aparecer mais recente, entre aspas, em 1906, começaram a falar lei da atração. Mas Napoleão Hill fala muito sobre isso. Ele estudou como que os milionários pensavam e como que eles fizeram para ganhar as fortunas que eles tinham. Então, ele colocou isso nos livros, né? Sim. Dos hábitos deles. E se eu não me engano, os livros do Napoleão Hill são de 1920 ou 1910. É bem antigo, assim, né? E ele pesquisou, acho que por 30 anos, né? Assim, as diferenças de pensamento e de hábitos de pessoas que tinham sucesso e de pessoas que não tinham, né? Então, eu acredito muito nisso porque eu acho que, assim, se você for fazer algo achando que não vai dar certo, a chance de não dar certo é muito grande, né? É como se você já... E muita gente vive achando que as coisas não vão dar certo, né? Com certeza. E se você for parar pra ver a vida dessa pessoa, não é lá muito boa, sabe? Sim. Ao mesmo tempo que tem pessoas que não acreditam na lei da atração, mas a lei da atração, sinto te dizer, que tá funcionando na sua vida também. Então, não é porque você não acredita nessa lei que você tá deixando de atrair as coisas que você pensa, que você é capaz de atrair, aquilo que você... O que a lei da atração é? Ela vai responder os seus pensamentos dominantes. Então, aquilo que você tem de pensamentos dominantes e persistentes, mais recorrentes no dia a dia, é isso que você vai trazer para sua vida. Uhum. Isso, assim, é um fato, sabe? Então, a lei da atração é só um nome bonitinho que foi criado ali para mostrar como que os nossos pensamentos, eles realmente influenciam. E na Bíblia fala muito sobre isso. Foi uma ferramenta deixada para nós, que está na Bíblia, não com esse nome, lei da atração, mas já explicando dos poderes dos nossos pensamentos. Um que eu gosto bastante é Provérbios 4:23, que tem algumas versões que ele fala que guarda o teu coração, que é do teu coração que vai a sua vida, né? Sim. Mas tem outras versões que esse mesmo versículo é cuidado com os teus pensamentos, porque a tua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Uhum. Então, já na Bíblia já era falado sobre isso. Exato. E tem um texto, eu não vou lembrar qual texto que é, mas eu acho que ele tá em Jeremias, que ele fala assim, ele tá falando como se o povo estivesse recebendo um castigo, e aí fala assim, eis que virá sobre vós o fruto do vosso pensamento. Então, tipo assim, vocês estão recebendo o resultado daquilo que você pensa, né? Tem até um sermão do Caio Fábio, que chama Você é o que você pensa. E quando eu vi isso, eu falei, cara, é muito forte essa questão do pensamento, a influência que ela tem na nossa vida, né? Em Provérbios também tá escrito assim que, assim como você imagina a sua alma, assim ela é. Então, tem muitas coisas assim que são ligadas ao pensamento. Eu vi você falando uma frase em um outro podcast, que você disse assim que você não atrai aquilo que você quer, que você atrai aquilo que você é. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É porque os nossos pensamentos, isso os cientistas já comprovaram, inclusive eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso, que cada pensamento que a gente tem uma frequência, uma energia. Uhum. Eles geram essa energia. Inclusive, em questão da água, tem um cientista que ele conseguiu mostrar, ele colocava vários potinhos e cada potinho ele colocava
uma palavra de amor, outra o ódio. E ele mudou, ele viu que mudou as partículas da água. Elas ficavam com desenhos diferentes. Sim, eu já vi esse estudo. Então, assim, os nossos pensamentos, ele tem uma energia, e aí vai gerar um sentimento em nós. Então, por que que você atrai o que você é? Porque você pode falar, eu quero tal coisa. Mas se você não tá sentindo aquilo, se lá no fundo você tá sentindo outra coisa, aquilo meio que não vai sair só das suas palavras ou dos seus pensamentos. Começa ali no pensamento. Mas você tem que sentir ele em todo o seu corpo, assim, todo, sabe? Você é como se você dissesse com a tua boca uma coisa, mas... todo o seu ser diz outra, né? Exatamente. Entendi. Você diz que quer, mas você não quer de verdade, né? E aí, já puxando da Bíblia, que a gente tá falando muito disso, por isso que eles falam sempre em coração. Pra mim, a parte do coração, essa a parte do ser. Porque eles falam coração, pra mim, é aquela parte do sentimento, do ser, do todo, né? Sim. Então, você não atrai o que você quer. Porque alguém, principalmente o cético, só diz, então eu quero um super carro, eu quero aquele emprego, eu quero isso. E fala desdenhando. Mas ele não sente que ele é capaz de acreditar aquilo. Ele, dentro dele, ele não tá sendo aquilo, né? E na lei da atração, quando você começa a estudar, a gente fala bastante para você já se imaginar como aquela pessoa que quer atrair. Por exemplo, você quer atrair mais dinheiro na sua vida. Você consegue se imaginar como é que você vai andar, como você vai falar, como você vai se portar com a quantia de dinheiro que você quer ter? Não, e assim, se você acredita que isso é possível, né? Exatamente. Porque o que essa galera que desdenha dessa teoria fala é tipo nesse sentido de, então beleza, então vou pensar aqui num carro, o carro vai aparecer na minha garagem. Não é assim, porque primeiro que nem você acredita no que você tá falando. Você tá falando de zoeira, você da tá boca tipo... pra fora. Então, tipo, já não tem nada a ver. E outra, não é que o dinheiro vai cair na sua conta do nada. Você tem que pensar um caminho, né? Pô, sei lá, um produto que você vai lançar e que vai dar certo, e que vai vender. Não é também uma coisa assim como se fosse um gênio da lâmpada, né? Inclusive, tem algo que a gente chama de ação inspirada, que fala-se muito nos livros do segredo, que é quando você mantém a imagem mental do que você quer, ou do que você quer conquistar, do que você quer manifestar, que a gente usa bastante essa palavra, uma palavra mais nova, que é trazer para sua vida, né? Realizar. Se você mantém essa imagem mental, é como se o universo ou Deus, eu falo muito universo, mas é Deus, é aquela força superior que você sabe que está regendo tudo ali. Vai trazendo essas ações inspiradas, que é, por exemplo, do nada você vai ter uma ideia milionária que vai te dar muita grana, ou você quer um relacionamento, muitas pessoas buscam, né, um relacionamento duradouro, saudável, você mantém essa sua imagem mental de estando num relacionamento saudável, feliz, aquela sensação de realmente ser merecedor de estar num relacionamento assim. E aí você vai ter essas ações inspiradas. Então, o universo vai te levar para um lugar que você vai conhecer essa pessoa, sabe? Um lugar novo, um bar novo, um restaurante, um evento novo. Alguém vai te chamar e vamos em tal lugar. E é lá que vai estar aquela pessoa que você está querendo. Então, isso chama ação inspirada. Quando você tá com a imagem mental do que você quer, às vezes, na maioria das vezes, você não precisa ter esse esforço de sofrer para pensar em como você vai atingir aquilo. A ação inspirada é isso. É meio que esses insights que vão vindo até você. E você vai recebendo essas informações do que fazer, do que aonde o caminho vai sendo guiado, sendo te mostrado. Então, assim, a pessoa pode acreditar ou não acreditar em lei da atração, mas de qualquer forma, ela tá atraindo aquilo que ela pensa, né? É como se fosse uma regra pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Independente da religião, independente do que a pessoa acredita ou não, é algo natural do ser humano. Sim, a gente vai acabar tendo como retorno, como resultado, aquilo que a gente tá vibrando, aquilo que a gente tá pensando, né? Tanto que dizem que até o medo, ele é uma energia que muitas vezes atrai aquilo que você tem medo pra você, né? Tanto assim, eu conheço gente que... não que seja uma regra, tá, pessoal? Tipo, é que esses assuntos que são mais subjetivos, não dá pra eles serem analisados de forma fria. Então, se você não acredita, tipo assim, nem perde tempo, então, com esse assunto. Porque isso tem que ser visto de uma maneira um pouco mais subjetiva, né? Você acha que esse papo mais místico, assim, de visualizar,
Tipo esse rolê meio lei da atração, assim. Você acha que faz sentido essa parada? Pra mim faz, mano. É. Pra caralho, velho. Cara, faz, velho. Eu vivo muito essa porra, mano. E, tipo, tem coisas que eu só posso te contar no bastidor, porque são coisas muito pessoais. Mas eu vivo isso. É. Vivo isso, mano. Vivo isso. E não só com grana, velho. É. Com tudo, mano. Você acha que esse poder de se imaginar num contexto, num lugar, sei lá, Sim, mano, acho que uma tudo, quantia de dinheiro, não tudo sei. é energia pra mim, velho. É? Tudo é energia, mano. Você acha que você tem o poder de atrair mesmo a coisa? Acho que, tipo... Porque é o que eu tô te falando. A vida é tão aleatória. É tão aleatório que não tem como não acreditar em energia. Sabendo que tudo é aleatório. Entendeu? Se tudo é aleatório, tem algum hack de alguma coisa, né? Sim, mano. Cara, eu venho de um término meio recente. É muito pessoal isso, mano. Mas enfim, é óbvio Vai que... falar da mina não, cara. Não. Imagina, jamais falaria dela. Eu tava numa energia baixa. Porque eu terminei o relacionamento, Sim. eu gostava muito da menina, eu tenho um carinho gigante pela menina. E eu falei, mano, tem um prazo ali que com certeza eu não vou ficar com ninguém por respeito óbvio a tudo, entendeu? Não vou ficar quieto, vou ficar na minha. E aí, tipo, o namoro já tava meio em baixa, por isso que terminou. E aí eu decidi tirar um tempo sem ficar com ninguém por respeito a toda a situação. Véi, eu estava me sentindo um lixo, mano. Tipo, um lixo, eu tava me sentindo realmente mal. E como a minha energia estava baixa, eu percebia que as pessoas não me olhavam com brilho nos olhos. Entendeu? Aí eu fiz umas coisas que eu julguei que eram necessárias fazer. Mano, outro ser humano, velho. Outro ser humano, velho. Mudou outras coisas. Outro ser humano, velho. Entendi. Mudou tudo, mano. Eu tenho um amigo que me ensinou uma coisa meio bizarra, não tem problema. Vamos falar bizarrismo, mas pelo menos é original que ele me ensinou. Ele falou, mano, a energia mais forte que existe é a energia sexual. Toda vez que você for gozar, eu quero que você mentalize tudo que você sonha pra sua vida. Bem na hora, mano. Eu sei quem falou isso. Sabe? Sei, o padrinho. Padrinho. Ah, é? Não. É outro amigo, Mas faz muito O sentido. padrinho fala isso. O padrinho fala isso? Fala. Na hora que você for gozar, mentaliza, mano. Porque é uma energia muito forte, velho. E é mesmo. E você pode me falar até que, tipo, não, essa porra de energia é pura abstração. Tá bom, mano, mas a maneira como você vai se sentir já vai mudar a sua postura, já vai mudar o seu comportamento e, consequentemente, vai mudar o seu contexto. Então, até o mais cético dos mundos funciona. Entendeu? Quanto mais dinheiro você ganha, Marco, mais dinheiro você vai ganhar, velho. Sim. Quanto mais você gasta, parece que mais dinheiro você ganha, mano. É impressionante, não dá pra explicar, você, tipo, véio. desbloqueou esse hack energético, entre aspas, de como ganhar dinheiro, sei Eu lá. porra há muito tempo já, mano. Desde os 15 anos de idade, velho. Sim. Desde os 15 anos de idade, mano. O primeiro apartamento que eu morei, eu falava, eu vou morar aqui ainda, mano. Eu vou morar aqui ainda, mano. Mas você tinha certeza? Porque dizem que é diferente o desejo e o fato, né? O objetivo. Quase a certeza de que você vai ter aquilo. Uhum. Dizem que a certeza é mais forte ainda que o desejo. Que é tipo esse bagulho de, mano, eu vou morar aqui. Mano, eu acho que eu tinha, velho. Você tinha, né, então? Eu tinha, velho. Eu tenho um livro lá, eu devia ter trazido pra você. Não sei se você já ouviu falar daquela mina, Mariana Rios. É uma atriz global, ela escreveu um livro sobre isso. Mano, já falar, atriz da Globo? Chama Basta Sentir. Ela escreveu um livro falando sobre isso, mano. Energia. Porque, assim, ela viveu umas coisas bizarras, assim, também. Tipo, a mina era vendedora de perfume, esses bagulho. Uhum. E a mina um dia entrou numa loja da Jaguar pra olhar um carro. Ela falou que entrou no carro, pegou no volante, ficou não sei o que lá, mano. E aí, tipo assim, a vida da menina deu uma volta, ela fez teatro, virou atriz global e virou embaixadora da Jaguar, velho. Vai se fuder, que animal, velho. E aí ela falou que ela lembrava quando ela entrou na loja e, tipo, falou assim, mano, um dia eu vou ter um carro. Ela virou embaixadora da Jaguar e ganhou um Jaguar. Entendi. Ela ganhou ainda. Ela né? ganhou. Eu vou te falar que esse papo é um papo muito perigoso, mano. Sim. Sendo bem honesto. Porque se todo mundo começar a acreditar nisso, fudeu, tá ligado? E é o que eu te falei. Felicidade e saúde mental é a sua expectativa alinhada à sua realidade. Porque, entendi, porque você tá perigoso falando a isso. questão da frustração. É porque, vamos lá. Da pessoa acreditar e não por exemplo, conseguir. esse cara que gravou todos os meus vídeos, esse cara tem certeza que vai dar certo, mano. E desculpa, cara, não vai, mano, não naquilo. Ele provavelmente vai dar certo em outras, porque é o que eu te falei, o aleatório uma hora o cara acerta, mano. Mas se todo mundo começar a acreditar que é o novo Kobe Bryant, fudeu, entendeu? Então existe uma coisa, expectativa, realidade e energia pra caralho. E eu jogo nos três, entendeu? Eu trabalho com os três. Acho que o energético é um pilar
É um da pilar parada. muito importante. Entendi. Mano, se você vê que o seu energético tá zoado, dá um jeito, velho. Resolve essa porra, você não pode perder ele, velho. Não, mas foi igual, eu pus um corte, não sei se você viu. O Guto pergunta pra mim, o Guto Galamba, fala assim, você acredita que esse podcast vai ser um dos 3 maiores do Brasil? Aí eu falei assim, não. Aí ele falou, mano, se você não acreditar, Quem não que tem vai como acreditar? ser. E falando sobre isso. Porque, tipo assim, realmente tem muito a parte... Você só corre atrás do que você acredita, né? Exatamente. Se você achar que não faz sentido, né? Então, se nem você compra, né, mano? Como que você quer que outras pessoas comprem, né? É. O que eu ia falar? Esqueci o que eu ia falar, velho. Mas eu botava muita fé no que ia acontecer. Tá. Eu falo muito pra mim o dia inteiro que eu sou sortudo, Marco. Recentemente, eu tava em Maringá recentemente, e aí eu peguei a caminhonete do meu pai pra viajar, e eu abri o porta-mala dela e tinha um papelão nela. E o meu pai carrega peça de caminhão, meu pai faz muita coisa com a caminhoneta, e eu peguei o papelão e tipo, falei, cara, vou tirar esse papelão daqui, e botei o papelão numa árvore assim. Aí, beleza. Isso foi sexta à tarde. Sábado, domingo, segunda-feira eu volto pra casa, deixo a caminhoneta, cato a moto e volto pra casa. No que meu pai me ligou, o tom de voz do meu pai, eu já sabia que tinha dado alguma merda, mano. E aí Você meu pai tirou o falou papelão. Assim, cadê as peças do caminhão que eu comprei? Falei, pai, que peça? Não, que tava dentro de um papelão. Falei, pai, tinha um papelão dobrado no negócio que eu joguei no lixo. É impossível ter uma peça ali dentro. O papelão tava dobrado, pai. Tava totalmente na horizontal. É impossível ter uma peça lá dentro. Ele falou assim, tinha 10 mil reais em peça lá dentro. Aí ele falou assim, Gui, acha. Aí eu falei assim pro meu pai, você conhece alguém mais sortudo do que eu? Eu vou voltar com essa porra, mano. Montei na moto. Mano, e eu fui brisando, velho, onde eu deixei, onde eu joguei, o caminho inteiro, onde eu joguei. E eu sou uma pessoa, dá pra gente falar sobre isso, pra trazer ainda mais coisas boas pra esse podcast. Eu sou uma das pessoas mais atentas que eu conheço. Eu sou muito atento. Se eu vou colocar este anel aqui, eu falo pra mim, estou colocando o anel aqui. Eu sou uma pessoa aqui. Presente. Estado presente, mano. Sim. Estado presente. E os meus amigos até me zoam, porque eu não perco nada, mano. Eu não esqueço nada. Não sei, onde está meu AirPods? Eu vou aqui, ó. E eu lembro onde está meu AirPods. E aí eu vim o caminho inteiro. Onde foi? E eu lembrei da porra do lugar. Qual latão que eu tinha colocado o negócio, mano. E eu voltei e adivinha? Tava lá. Estava lá, mano. Caramba. Aí eu liguei pro meu pai. Mano, 3 dias depois. Eu moro na cidade mais organizada do Brasil, brother. Qual que é a chance de você ficar 3 dias sem recolher a porra de um papelão? Mano, existe a possibilidade do papelão ter ficado lá com os caras recolhidos do lixo, irmão. E aí eu voltei lá e o papelão estava exatamente onde eu tinha colocado. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, tô voltando pra casa, vou te levar as peças. Ele falou assim, você tá me zoando, mano. Aí eu falei pra ele, pai, olha a vida que eu tenho, velho. Se eu não sou sortudo, eu sou o quê? Eu reforço muito a coisa da sorte. Eu sou sortudo, vai dar certo, eu sou sortudo. Isso retroalimenta isso, com certeza. Uhum. Porque eu já estive com pessoas que dizem ao contrário. Uhum. E aí, meio que não funciona nada, né? Que nada acontece pra mim, nada. E aí é o bagulho que ela mesmo tá... Eu vi uma palestra do Drauzio recentemente, mano, eu sou muito fã do Drauzio Varela, velho, adoro ele. E ele fala que ele começa a palestra sempre falando assim, gente, quem aqui sente que tem problema de memória? Levanta a mão. Aí, tipo, o público levanta a mão. Ele, não é sobre aceitar Jesus, é sobre problema de memória. E aí todo mundo ri e ele continua com a mão levantada. E ele fala, vocês não têm problema de memória. Ninguém tem problema de memória com 17, 20 anos de idade. Vocês têm problema de atenção. Vocês não prestam atenção no que vocês estão fazendo. E a coisa do estar em estado presente, pra mim, tipo, é uma das minhas maiores capacidades humanas, mano. A minha. Tem um carro que tá na frente do meu prédio há 90 dias. Há 90 dias, Marco, tem um carro que está parado na frente do meu prédio. E, obviamente, que o carro está abandonado. E aí eu tava falando com o meu brother esses dias, pô, tem um carro parado na frente do nosso prédio e tal. Ele, tem? Eu falei, mano, você tá falando sério que você tá passando há 90 dias na frente de casa e você não vê que tem o mesmo carro ali na frente? E ele não vê, mano. E aí entra um fator genético muito pesado também, o TDAH, o autismo. A pessoa, de fato, ela desconecta, ela vai pra outro lugar, né? Que agora é uma característica dessa geração, inclusive. Sim. Mas tem muita gente que tá se auto-intitulando o TDAH
que fica nessa merda o dia inteiro. Essa merda, isso aqui é a merda que eu estou falando. A pessoa fica nessa bosta o dia inteiro, ela não presta atenção em nada, e ela fala que tá com problema de memória ou tem TDAH. Não é, mano. Você só é desatento, você só é viciado em celular, velho. E outra, atenção é um bagulho que se treina, né? Perfeitamente, mano. Sabe o que eu faço pra treinar minha atenção? Viagem de moto. Experimenta não ter atenção numa viagem de moto pra você ver quanto tempo você dura. Você dura uns 40 quilômetros, eu acho. Experimenta, mano, não ter atenção numa viagem de... Eu viajo 750 quilômetros numa paulada só, mano. E eu viajo sem encostar, eu só encosto pra abastecer, mano. Porque eu não sei se você já leu aquele livro Poder do Agora. Não li. Mano, o Poder do Agora é só sobre isso. É mesmo? Assim, Estado de atenção. Mais top que tem sobre estar no presente. Não sobre atenção, é sobre estar no presente. Estar no presente. Mas tem... Pode falar. Inclusive, ele traz uma perspectiva como se esse fosse o grande hack da vida, assim. Pra felicidade. Pra tudo. Porque ele fala que a maioria dos problemas são movimentações da mente. Ou pra trás ou pra frente. Isso. Né? E quando vocês estão agora, ele chama isso de sair da mente. Porque não tem como, tipo assim, você tá tomando um café, tá sentindo o gosto do café, sentindo o cheiro do café e ao mesmo tempo pensando num bagulho. Não dá. Não dá. Tipo, ou é um outro. Estilo assim, o presente é uma fuga da mente. E aí ele fala que, sei lá, 98% das pessoas passa a maior parte do tempo na mente e não no agora. E isso é o que acarreta vários problemas na vida delas. Assim. Tanto que viajar hoje é uma merda, porque não tem como você contemplar uma paisagem e tirar foto ao mesmo tempo. Ou você contempla a paisagem... Ver o show e filmar o show. Não dá. Ver o Cristiano Ronaldo fazendo um gol. Se você tá filmando, você não tá curtindo o gol. Você tá filmando o gol. São coisas completamente diferentes. E é exatamente o que você falou. Ou a pessoa tá frustrada por alguma coisa que aconteceu no passado, ou ela tá com angústia e ansiedade do que pode acontecer no futuro. Mano, se liga, ele fala uma parada lá que eu falo isso direto em roda de conversa, em bar, com amigos e tal, e todo mundo fica impressionado. Que ele fala assim, mano... qual é o problema que tá acontecendo agora? Agora, aqui. Qual é o problema que tá acontecendo agora? Nenhum, certo? Nenhum, tá tudo certo. Todo mundo sempre me responde isso. Fala, então por que a gente não tá feliz pra caraca? Se você não tem problema nenhum, né? Entendeu? Qualquer problema é projeção de futuro de problema, né? Todo problema é projeção de futuro ou de passado. No agora quase sempre não tá acontecendo nada. São raras as exceções que... Tipo, mano, você tá num velório, putz, é um problema. Você tá no hospital. Você tá devendo, não consegue pagar. Mas, mano, se você for ver a vida, uma porcentagem da vida, é raro. Presente. Cara, é raro as situações que tá rolando um problema, de fato. Até esses dias, cara, eu divido muito a vida em dias, entendeu? Tipo, não tem, mês que vem. Não, amanhã. Tipo, pra mim é um dia após o outro. E aí, esses dias eu acordei doente. O meu celular, por algum motivo, não carregou. Então, eu acordei com 1% de bateria. E que mais? Tava chovendo, tava frio. E mais alguma merda deu, mano. Então, tipo, tudo certo pra dar errado, sabe? Aí, eu tinha combinado com o meu personal 6 horas da manhã. Eu acordei nesse estado 5 da manhã, mano. Eu falei, velho, eu vou pra academia, 6 horas estarei lá treinando. Eu saí da academia bem, velho. E o que eu me ensinei? Tem gente que fala, é um dia após o outro. Você tá sofrendo hoje, relaxa, amanhã é outro dia, amanhã é outro dia. Eu dividi ainda mais. Eu dividi, tipo, daqui a pouco é outra hora. Você tá doente agora, você tá triste agora, você tá puto agora, mas daqui a pouco é outra hora. Boa. Uma hora após a outra. Boa. E aí, quando eu saí bem da academia, eu já falei, é outro dia, pô. Eu já tô bem agora. Então, uma hora... eu tô sofrendo agora. Então, na próxima hora, talvez você não esteja. Entendeu? Acredita nisso, sabe? Aí você me lembrou de uma frase do Sêneca, que ele fala que cada dia é por si só uma vida. Verdade. Tá ligado? Porque o passado já foi, amanhã você não tem, né, mano? Essa representação do acordar e dormir, o dormir representa uma mini morte, entendeu? Então, tipo assim, cada dia é meio que uma vida, né? E você só tem ela, né, mano? Cara, se você conviver comigo, Marco, você sempre vai ouvir comentários de, nossa, que árvore bonita. Nossa, essa calçada ficou boa, hein, velho? Entendeu? Legal isso. Tem 4 ciclistas passando ao mesmo tempo aqui, entendeu? Top isso. Eu não tô em outro lugar, mano. Eu tô sempre aqui, velho. Top isso. Eu já reparei na flor aqui de plástico, eu já olhei em todo lugar, eu reparei no bagulho que parece japonês, entendeu? Não, e essa capacidade de se embelezar, mano, com as coisas é muito legal. Inclusive, isso é uma característica de criança que a gente perde com o adulto.
de ter curiosidade, de achar uma coisa da hora que é uma coisa que não é tão óbvia, Sim. sabe? E você sabe por que as crianças são muito mais facilmente felizes do que nós adultos, mano? Porque ela é mais presente, mano. Mais presente, mano. É. E como ela não tem know-how de experiências negativas, ela não vê as coisas com experiências negativas. Não, a criança é só Ela só presença. vê. Ela é só Ela só presença, vê. pô. Entendeu? Como ela não tem know-how de nada, ela só vê. Ela só vê. Entendeu? Top, top. Você me lembrou outra fase maravilhosa. Ah, Que é assim, quando uma criança estiver observando um pássaro, a partir do momento que você chega pra ela e diz que aquilo é um pássaro, ela nunca mais verá o pássaro. ela verá a palavra pássaro, né? É, você significou aquilo já, Entendi. tá ligado? Caralho, sim, mano. Sim, sim. Agora, não é tipo, olha só que... Tipo, só existência, né? Tipo, um pássaro, né? É um conceito. É, O pássaro virou um conceito. Verdade, mano. Mas você vê, criança é feliz por isso, velho. É. Não tem trauma, não tem problema. Estado presente total, não tem... o que vai ser do meu futuro? Ela não sabe. Não tem know-how. Ela não se preocupa. Não, Isso mano. que é da hora. Sim, ela não se velho. preocupa com isso. Sim, velho. Talvez a gente deveria Pô, a partir aprender mais com ela. quando né? entra a preocupação com o futuro na sua vida, quando sua vida começa Olha a virar muito. uma merda. É mesmo. Tá ligado? Aham. Eu sempre também guardo pra mim o vou dar um jeito, velho. Tudo pra mim. Toda vez que eu venho um problema, eu falo, mano, eu vou dar um jeito, velho. Eu vou dar um jeito. Tô devendo pra caralho. Não faço a menor ideia como que eu vou pagar esse bagulho mês que vem. Eu vou dar um jeito. Perspectiva mais positiva, né? Eu vou dar um jeito. Mano, eu dei um jeito uma vida inteira, mano. Não vou dar um jeito agora, velho. Entendeu? Lógico que eu vou dar um jeito, velho. Eu vou dar um jeito. Tem pessoas que têm muito medo de uma coisa específica. E aquela coisa acontece, né? Como se ela tipo, atraísse aquilo mesmo, né? Uhum. Então, o que, por exemplo, esses estudos da lei da atração dizem sobre o medo, por exemplo? Tudo no universo é energia. Uhum. Nossos pensamentos são energias, comprovados cientificamente. Para você que é cético, já existe isso, então já é algo que a gente consegue comprovar. Os nossos sentimentos são energias, o medo também é uma energia. Assim como quem fala que não é sortudo. Meu marido tinha muito isso. Antes da gente se conhecer, ele às vezes sempre falava. Apesar de sempre usar a lei da atração inconsciente, ele atraiu coisas incríveis na vida dele e continua. Ele falava, eu não sou uma pessoa, eu sou muito azarado e tudo mais. E acabava que acontecia coisas que sustentavam esse sentimento que ele tinha. O medo não é diferente. Se você sente aquele medo e se você escolhe manter aquele medo e você fica acreditando nas coisas do que seja do medo que você está gerando ali, questão de relacionamento, saúde e financeiro, que são as 3 áreas principais, né? Mas aquilo você vai acabar atraindo aquilo para sua vida, você vai atrair situações que vão te mostrar que você tá certo. Então, você acredite que você, naquele medo ou em não ter aquele medo, o universo vai te trazer situações que vão te mostrar, beleza, é isso. Se você acredita nisso, é isso. Tô te entregando pra mostrar que você tá certo. Tipo, confirmar a sua própria convicção que você já tinha, né? Exatamente. E é louco isso, né? Existe alguma técnica, algo assim que pode ajudar as pessoas a vencerem o medo, por exemplo? Sim. Eu trabalho bastante com afirmações. Afirmações são pequenas frases que você vai repetindo todos os dias e isso vai mudando o seu padrão de pensamento. Então, por exemplo, você tem um padrão de pensamento hoje em dia em relação ao seu corpo, em relação à sua saúde, em relação ao seu financeiro e a parte dos relacionamentos, que são os pensamentos que você tem recorrente em relação ao que você é merecedor, ao que pode ou não acontecer com você. Então, com as afirmações, a gente consegue trabalhar isso. A gente consegue levar para o inconsciente. Digamos que a gente tem 2 mentes. A consciente, que é essa que está pensando, que eu estou conversando com você agora, que é essa que vai fazer o meu planejamento do meu dia, da minha semana, do meu ano. E a gente tem a mente inconsciente, que é uma mente mais profunda, digamos assim. Então, lá nessa mente inconsciente, está gravado todos os nossos medos, as nossas crenças limitantes, o que a gente acredita ou não ser verdade, fica tudo lá. Tá. E nas afirmações, você trabalhando ela todos os dias, repetindo uma frase todos os dias, você vai trabalhando essas crenças lá no seu inconsciente. Ainda que a pessoa não acredite no que ela tá falando? Porque você entendeu que tem esse gap, né? Sim. Eu acho até que por isso que os caras mais pensadores, mais psicólogos, mais científicos, assim, eles tiram um sarro, por exemplo, dessa ideia de afirmação. Porque tem gente que ele fala, mas ele não acredita, né? Sim. Porque, sei lá, vamos supor que uma pessoa não tem confiança.
ela vai ficar afirmando assim, vamos supor, eu sou uma pessoa confiante. Mas sendo que ela não acredita nisso, você entende que tem essa linha, assim, como que você vê isso? Sim. E isso pode até gerar um conflito. Se a pessoa ela tem essa crença muito forte de que ela não é confiante e ela começa a repetir uma afirmação, eu sou confiante, que não é verdade, a mente inconsciente dela vai estar falando, você está mentindo. Por que você está fazendo isso? E isso acaba gerando o efeito contrário. Então, como é que a gente consegue trabalhar essas afirmações de modo que seja verdade para a pessoa? A gente coloca a frase, estou em processo de me tornar uma pessoa mais autoconfiante. Porque isso é possível. Pessoas que não são confiantes são possíveis de trabalhar e se tornar pessoas confiantes. Isso você já viu e já conhece milhares de pessoas e histórias assim. Então, para você fazer isso e de uma forma consciente que você consiga trabalhar aí na sua casa, é pegar essa afirmação de estou em processo de, porque é totalmente verdade, você realmente está em processo. Você escolheu conscientemente entrar nesse papel de eu estou em processo de me tornar mais autoconfiante. Verdade. Então, repetindo isso todos os dias, o que você está fazendo? Você está colocando aquele sentimento, aquela emoção um pouquinho todos os dias no seu dia a dia. Quando você for ver, em um mês, você já vai ter pensado muito nisso. E coisas mais de autoconfiança vão sendo aumentando legal, na sua vida. Muito bom, legal. É tipo assim, vamos supor que você não esteja satisfeito com o teu corpo. Mas você tá fazendo exercício e treinando. O fato de você saber que existe uma área que você não está satisfeito, mas que você está trabalhando para melhorar ela, já te torna mais confiante, né? Com toda certeza. Tipo assim, cada dia que você saiu, é tipo assim, pô, eu sou uma pessoa que tem uma coisa que eu não tô satisfeito, mas eu não tô esperando parado, né? Tá acontecendo alguma coisa, eu tô em processo, né? Eu gostei dessa ideia. Até é tão importante isso do pensamento, porque nessa parte do corpo, a gente já conhece exemplos de pessoas que fazem dieta e não muda nada. Tá anos fazendo dieta, não consegue mudar a alimentação. Porque lá no pensamento dela, ela não mudou isso ainda. Tipo, ela inconscientemente ela tá fazendo aquilo, mas não tá acreditando que é possível. Ela não tem uma imagem mental clara do que ela vai chegar, do resultado que ela quer. Então, aquilo não vai mudar. Então, é muito importante alinhar suas ações com o que você realmente quer, sabe? E estou em processo disso. Então, é olhar para a sua vida agora, para a área que está pegando aí, falar, ó, beleza, não estou satisfeito com isso. O que eu realmente quero? Eu quero isso daqui. Então, vamos lá, estou em processo de me tornar isso aqui, de chegar nisso aqui, sabe? Fazer as suas ações e manter essa imagem mental clara do que você quer, sabe? É esse o segredo, é por isso que existe o segredo, é esse o segredo das pessoas que atingem os seus resultados. Elas acreditam que elas podem, né? Acreditam que elas podem. Porque assim, tem uma coisa que eu acho muito interessante, né? Por exemplo, ali no Anália Franco tem sei lá, um monte de agência de... Umas agências de carros, tipo assim, Ferrari, sei lá. Os carros que são bem caros, assim, né? E aí eu fico pensando, pô, a maioria das pessoas que passam na frente de uma agência dessa, provavelmente elas pensam assim, eu nunca vou ter um carro desse. Esse carro não é pra mim, né? E deve ter um cara que entra lá e pensa... Mesmo sem ele ter condições, sem ele ter um salário que um dia eu vou ter. E só isso já é muito diferente, né? Esse tipo, emoção. Essas duas tipos de pessoas já são muito diferentes, né? É simplesmente você observar o que você está emanando. Qual que é a emoção? É passar na frente daquela loja e realmente você pensar... Nossa, você se sente mal de estar passando ali, porque é muito distante da sua realidade. Então, você tá mandando, infelizmente, as coisas são assim, você tá mandando aquele sinal de você vai atrair mais coisas para te manter nesse sentimento de, nossa, é muito distante da minha realidade. Agora, aquela pessoa, na mesma realidade, mas passa naquela loja e, sei lá, não se sente mal. Ela fecha os olhos até, ela se imagina dentro daquele carro, dirigindo aquele carro. Ela não sabe como aquilo vai acontecer. Mas o que ela tá emanando já é diferente, sabe? Então, isso vai atraindo mais coisas. E já conhecemos a história de pessoas que saíram da pobreza e foram para uma vida muito boa, assim, aos pouquinhos. Eu queria que você desse uns exemplos de coisas que você já viveu, falando de lei da atração e coisas assim. Bom, esse podcast foi uma grande cocriação. Ah, é? Eu já tava há uns meses eu quero ir num podcast. Tô louca pra ir num podcast. E mentalizando e tudo mais. E aí tu, do nada, apareceu, né, com o convite. E eu falei, São Paulo, né? Quando que eu vou ir pra lá?
Não sei se eu tenho perspectiva de ir agora. Daí, deu uma semana, o Nicolas tem um evento em São Paulo, vamos ir? Falei, gente, é isso, sabe? Eu queria muito morar na praia. Então, quando eu saí da construção civil, eu falei, agora eu vou mudar de vida, eu vou viver o que eu quero viver. Eu quero ir morar na praia. Eu me conectei com uma amiga minha, que o sonho dela era morar em Floripa. Falei, gente, o que nos impede da gente sair de Porto Alegre e fechar tudo, largar o emprego e ir? Vamos. A gente foi pra lá. Então, assim, eu queria uma casa perto do mar, queria uma casa com sacada, com sei o quê e tal, porque eu tinha um gato, a gente tinha os gatos e tudo mais, que desse pra ter os gatos, não sei o quê, que tivesse um pátio. Assim, ó, na primeira semana a gente viu e tinha umas opções ok, mas não era aquilo que eu queria. Na semana seguinte, apareceu um apartamento, exatamente do jeito que eu queria, 100 metros do mar. Eu falei, gente, é isso, é esse aqui. Então, assim, eu vivo aquilo que eu falo. Assim como eu já cocriei muita coisa ruim também. Então, assim, quando eu era criança, eu tinha muito medo de ter apendicite. Morria de medo, eu via as pessoas... Especificamente disso? Disso. Porque eu via que era uma dor grande e tudo mais, eu ficava, nossa, que medo. Só que daí, o que eu fazia? Por algum motivo, isso entrou na tua cabeça. Eu ficava imaginando como que seria. Eu ficava imaginando como é que deve ser a dor. Várias vezes eu fiz isso. Várias vezes eu fiquei, nossa, imagina como é que deve ser a dor disso. Eu não sei por que eu tinha esse medo. Bom, passou-se uns anos. Estava eu na mesa de cirurgia tirando meu apêndice. Então, assim, a gente cocria tudo aquilo que a gente pensa e coloca sentimento. A gente vai cocriar aquilo que a gente tem medo, aquilo que a gente não deseja, porque o universo não entende não. Então, eu não quero ter dívidas. O universo não entende não. O universo entende a tua intenção. Então, se tu intencionar dívida, é isso. Tem que pensar, eu quero ser próspero. Então, sim, eu já cocriei muitas coisas, sou prova viva. Inclusive, queria te perguntar se tu já cocriou algo. Já, que lembre. Já. Sem ter muito conhecimento da coisa em si, teve uma época que eu queria muito ter um carro, um Beetle. E aí... foi a coisa mais real, assim, pra mim, de lei da atração, assim, porque... Não sei porque eu comecei a achar que eu ia ter o carro mesmo, e sem ser uma coisa que eu tava usando, alguma técnica, alguma... Aí eu via o carro, às vezes, de vez em quando eu via, eu batia uma foto do carro, mandava pra alguém, mandava pra minha mãe e tal, não sei o que lá, tal. E aí rolou de, tipo... Eu tinha um outro carro... E fui ver um na agência e foi super fácil a forma como aprovou o negócio no meu nome, com juros baixos, com um parcelamento fácil. E aí eu acabei tendo esse carro mesmo, tipo, não tenho mais ele, mas acabei tendo ele, assim, e era uma coisa que eu desejei muito e aconteceu, sabe? Eu acho que já rolou também algumas coisas, assim, de convidados aqui do podcast, sabe? De, tipo, uma pessoa que eu queria trazer e aí fui pensando, mentalizando de alguma forma e tal, não sei o que lá. E aí chegou um dia que a pessoa tava aqui, entendeu? E eu sou muito perguntado pelos os outros podcasters, me perguntam muito como é que eu faço pra trazer as pessoas que eu trago aqui. E aí eu falo assim, mano, eu não faço nada, velho. Eu não não ponho uma arma na cabeça do cara, não faço nada, tá ligado? Não obrigo o cara a vir, não pago, igual tem muita gente que fala, você pagou pra fulano ir lá, né? Não, cara, não paguei. O cara simplesmente quis vir. Ele olhou, achou legal, gostou dos cortes, gostou, sei lá, do jeito que eu falo, alguma coisa assim. Então, eu acho que eu vivi algumas coisas assim, nesse sentido. Massa. Eu já ganhei algumas coisas em sorteios, sabe? Tipo, sorteios, assim, que eu participei, eu já ganhei. E teve alguns que eu senti que eu ia ganhar, sabe? E aí, tipo, eu senti que eu ia ganhar,
E realmente eu ganhei o negócio. E a minha mãe fala que eu sou muito sortudo pra essas paradas. De vez em quando eu jogo na loteria, assim, vai que sai, né? Mas isso... Vai que rola, é. Isso de sentir é muito importante. É. Quando tu sente que já é real, aquilo vai manifestar. Tu tem que viver como se aquilo já fosse real. Eu já tenho isso. Isso já é meu. Eu já sou. Porque a gente tem que primeiro ser antes de ter. Que isso fique claro. A gente precisa Eu ser tenho antes de o ter. quadro de visualização, ó. Aí, com as traduções, é isso. Eu também tenho. Tá vendo? Ó, quanto que vai ter na minha conta. Aham, Eu tenho umas coisas assim, sim. Eu tenho também. É legal, né? Porque a gente visualiza isso todos os dias, isso vai ficando normal. Entende? Vai ficando normal para nossa mente. É o que eu falei antes. A mente, ela não consegue definir o que é realidade, o que é imaginação. No momento que pra ti tá normal, tu já tá vibrando naquela frequência, vivendo como se aquilo já fosse real, aquilo vai acontecer naturalmente. Só tu não te limitar. Só tu não ter questões que vão te limitar ali dentro, sabe? E uma coisa é ser específico. Tu botou um número. Tu queria um carro, tu queria aquele carro. Tu queria trazer uma pessoa pro teu pod, era aquela pessoa. Tem pessoas que elas não conseguem trazer especificidade para aquilo que elas querem. Pensa assim, o universo, a fonte, Deus, é uma pizzaria. Tu vai lá na pizzaria, tu não vai lá e chega e pede pizza. Tu pede uma pizza com uma massa tal, sabor tal e tal bebida específico. Senão, o garçom não vai saber o que ele tem que te trazer. E o universo é assim também. Então, se tu não tiver algo específico, eu quero ser rico, nunca vai ser. Tu tem que ter um número, aonde que tu quer chegar. Eu quero ter este carro, eu quero ter este número de seguidores, eu quero ter tantas visualizações, sabe? Tem que ser específico, porque senão é uma meta sem... onde tu não consegue nem mensurar. Boa. A gente tem que ter metas smart também, assim, de ser específico, mensurável, que tu tem um tempo para chegar, que tem um prazo. É bom botar prazos também. Porque se a gente fica, um dia eu quero ter tal coisa. Não, quando? Quando? Tu entrou para fazer alguma coisa comigo, eu vou te falar, o que tu quer, quando? Vamos botar uma meta, uma data. Isso é importante. Porque senão fica solto. Senão é como se tu realmente não acreditasse que ia vir. Um dia vem. Não. Tem que ser específico. Muita gente pergunta se essa ideia da lei da atração, ela abrange só a minha vida, ou se, sei lá, eu posso desejar coisas para outras pessoas, sei lá, pro meu filho, pra minha família, pra um amigo, como é que é isso? Eu recebo muito essa pergunta e eu adoro responder ela, porque muitas pessoas que falam da lei da atração falam que você não pode desejar coisas para outra pessoa. E, gente, pelo amor de Deus, vamos parar para pensar um pouquinho, porque assim, nós pensamos na vida das outras pessoas o tempo todo, da nossa família principalmente. Até na Bíblia, a gente ora por outras pessoas. A oração não deixa de ser uma lei da atração. É você falar, desejar o bem para aquela pessoa. Então, você deve usar a lei da atração para outras pessoas pensando no melhor dela. Então, se tem uma pessoa lá, um amigo seu que tá doente, você vai olhar para ele e vai falar, putz, eu não sinto muito, não posso fazer nada por você, porque eu não posso desejar nada pra você. A lei da atração é só sua, você tem que fazer só com você. Não é assim que vai acontecer. Você vai ali usar a lei da atração, ou a frase, ou a palavra que você usa aí, pra imaginar aquela pessoa bem, saudável de novo. Então, você tá usando a lei da atração ali em conjunto com o que a pessoa acredita também, mas você tá fazendo a sua parte. Então, você deve pensar em coisas boas se realizando na vida das pessoas. Então... E como uma pessoa que... como ela pode começar esse processo, e muitas vezes alguém até que não acredita, no sentido assim... Eu imagino que deve ter gente que tá ouvindo essa conversa, ou que ouve você falando, ou qualquer outra pessoa falando sobre, que ele pensa assim... Eu acredito mais ou menos. Eu meio que não acredito, mas eu queria ver se funciona. Como que é? O que você propõe para essa pessoa que tá começando? Assim, como ela começar a entender mais e começar a viver mais isso, assim? Mesmo a pessoa mais cética que tá ouvindo a gente agora, ela vai pensar mais sobre isso depois dessas palavras aqui. Então, começa a observar os seus pensamentos e o que vai acontecendo na sua vida. Para essa pessoa cética e até para quem está começando, comece com uma coisa pequena.
Então, mantém uma imagem mental aí de R$1.000 a mais do nada pra você, assim, sabe? Do nada não, mas é ali na sua conta, de uma forma que você não esteja esperando. Então, você visualiza ali na sua conta bancária os R$1.000 a mais, algo que você considera pequeno. Ou R$100 pra uma pessoa que R$1.000 já é muito, que a gente trabalha pra quem já é muito rico, imagina 100 mil, sei lá. Uma coisa que pra você é fácil de atrair. Ou dobrar seu salário, sei lá, né? Exato, isso já para algumas pessoas já é muito. Então, para quem tá começando, começa com uma coisa pequena, porque aí você vai entendendo como seus pensamentos funcionam e isso vai te dando mais autoconfiança de beleza. Eu consegui isso, realmente funcionou. Então, vamos tentar uma coisa maior. O que eu tô querendo, sabe? Então, pensa num objetivo aí pequeno que você acha que é fácil de atrair. Até no documentário do Segredo, eles falam para você pensar numa xícara de café. Pensa hoje em alguém te oferecendo uma xícara de café. Eu penso nisso toda hora, né? E daí, as pessoas vão te trazer um cafezinho. Você quer um café? Eu faço um café pra você. Então, pense numa coisa que é fácil. Uma rosa. Tem muita gente que faz o exercício da rosa. Visualiza uma rosa, alguém te entregando essa rosa. Pensa nessa rosa. E perceba como em uma semana ali, realmente vai acabar aparecendo uma rosa no seu caminho. Alguém vai te dar uma rosa, vai te falar de uma rosa. Isso é algo pequeno que você vai percebendo como realmente, peraí, os meus pensamentos realmente têm alguma coisinha a ver ali. Cara, sabe? Assim, eu já tive um podcast sobre teologia, Tá. algumas coisas assim. Então, quando a galera veio falando sobre isso, às vezes o pessoal dá uma estranhada, porque tipo assim, não acredito que o Marco acredita nisso, entendeu? Mas eu já tive umas experiências nesse sentido. Inclusive, aí, cara, é isso, né? Quem acredita, acredita. Quem acredita, não acredita, né? Mas, por exemplo, já aconteceu de eu pensar... Sabe aquela coisa que eu acho que já aconteceu com todo mundo, assim, talvez, né? Ou não. De você pensar em alguém e você encontrar a pessoa naquele dia. E é uma coisa meio louca isso, porque assim, você fala, cara... Eu não vejo esse fulano sempre, entendeu? Tipo assim, fazia anos que eu não via ele. Como que eu pensei nele hoje e encontrei ele, cara? Tipo, que coisa louca. E, por exemplo, esse negócio que você falou da flor, né? Da rosa. Uma vez eu vi uma mulher falando sobre isso e tal. E aí comecei a pensar ali e tal, numa flor, uma coisa assim, né? E pensar mesmo, tentar internalizar, assim. Parece até uma pessoa louca falando. Aí, cara, eu não sei se abre o seu campo de percepção, o que é. Eu fui num lugar e passou um cara. O cara com uma rosa tatuada no pescoço. Aí eu olhei assim e falei, mano, olha o negócio da rosa, velho. Caraca. Aí, beleza, eu comprei um computador e o papel de parede do computador era uma rosa. Que loucura, Aí né? eu falei, cara, sei lá se se tem a ver, se eu que atraí essa roda, não sei. Mas, tipo assim, são coisas interessantes que você fala. Eu pensei nisso antes, entendeu? Eu já pensei em encontrar pessoas que eu acabei encontrando. Todo mundo... Aí, assim, é isso que a gente tá falando. Quem não acredita vai falar, mas todo mundo antes de fazer alguma coisa pensa naquilo, sei lá. Antes de comprar um carro, pensa no carro. Só que a diferença é como talvez os caminhos se abrem pra você conseguir realizar aquilo, né? Sei lá, a gente tá falando de uma questão metafísica, de uma questão um pouco mais... no campo do milagre, da fé, como se as coisas fossem colaborar e realmente se abrir para aqueles que acreditam. Um outro cara que não acredita vai dizer simplesmente que era porque você estava focado naquilo. Mas é isso que eu tô falando. Mas se o resultado é o mesmo, exato. beleza, Estava né? focado e aquilo apareceu. E isso, a parte da rosa que você falou, você estava usando de uma forma consciente ainda. Você pensou e aquilo foi aparecendo. Mas a gente está usando a letração o tempo todo. Então, tudo que está acontecendo ali na sua vida é resultado dos pensamentos que você teve, sabe? Então, aprender a usar isso de forma consciente é muito legal de você perceber como realmente vai funcionando.
por mais que até a pessoa cética, mas como que isso funciona? Porque eu quero entender bem certinho, porque não sei o que, acho que não existe, é algo invisível desse jeito. Beleza, mas você vai tendo essas experiências na sua vida, sabe? Até pra pessoa mais cética, assim, eu acho que alguma hora na vida dela vai dar essa balada, sabe? Opa, tipo, o que aconteceu aí? Porque assim, se você for tudo pela via da negatividade, cara, você vai dificultar muito tua vida, né? Porque imagina você estudar pra um concurso público achando que você não vai passar. Aí é terrível, né, cara? Tipo assim, acaba mexendo com a sua motivação, né? Ou você treinar achando que o seu corpo não vai melhorar. Ou você tomar um remédio achando que ele não vai ajudar. Então, assim, é muito complicado essa. Eu acho que não é tão fácil, né, mudar um padrão mental. Mas se a gente puder ter um pensamento mais positivo em relação a tudo, eu acho que a tendência das coisas se abrirem e melhorarem é maior, né? Com certeza, as coisas vão... Você vai atraindo essas situações que vai deixando mais leve ali a sua vida, seu dia a dia, sabe? Acreditar que não, você não é azarado, as coisas dão certo pra você, sabe? É focar no que tá dando certo, principalmente. Isso que é o mais fácil, assim, de fazer no seu dia, é você focar nas coisas que tá dando certo e dar mais atenção pra isso. Que na correria do dia a dia, a gente dá muita atenção pros problemas e pro que tá dando errado. E você se afunda naquilo, e você, meu Deus, mas por que isso tá acontecendo? Como é que eu vou resolver? Mas eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? E isso só vai te deixando mais preocupado, vai aumentando essa situação pra você. Se você para e respira, fala, não, peraí, beleza, isso tá assim, mas vamos lá, eu acredito que pode vir, acontece coisas boas pras pessoas e vai acontecer alguma coisa aqui, vai dar certo, as coisas vão estar melhorando, e isso vai ficando mais leve ali, a maneira de resolver, e realmente, no final das contas, acaba resolvendo tudo. Eu queria que você desse uma dica, assim, de como que a pessoa pode fazer como se fosse uma rotina mais numa vibe assim de lei da atração pra ela, tipo assim, como que vai ser a rotina dela pra ela atrair coisas melhores e tal, sabe assim, o que que ela vai fazer de manhã, o que ela vai fazer à noite, o que que ela vai... Você desse umas dicas assim de umas coisas que a pessoa pode fazer. Tá. Apesar de que, é o que eu falei antes, a pessoa ela tem que viver isso, ela tem que passar o dia todo, né? Se ela fizer uma técnica de manhã e passar o resto do dia vibrando numa frequência baixa e reclamando, não vai adiantar de nada. Mas o que eu gosto de fazer é acordar e meditar. Se a pessoa... não consigo meditar, porque não tentou o suficiente. Mas, assim, continua ou faz um ensaio mental. O que eu vou fazer no meu dia hoje? Ensaio mental. Tudo que tu vai fazer e imaginando que tudo já deu certo. Tudo já tá resolvido. Uma coisa que eu faço que eu pareço uma doida, mas eu vou pra frente do espelho e tu é imparável, tudo vai dar certo, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou vender, hoje eu vou fazer tal coisa. Então, assim, tu fazer um ensaio mental e tu elevar a tua frequência de manhã já, quando tu acorda. Autoafirmação. Não pegue o celular ao acordar. Essa é a pior coisa que a gente pode fazer, é acordar e pegar o celular. Por quê? O próprio celular, ele já emite onda e frequências que já não são muito saudáveis pra gente. Mas aí a gente já vai ver mensagem, já vai ver o que tem que fazer, já começa a poluir a mente, daqui a pouco já tá no Instagram, já acelerou a tua mente no momento mais precioso do dia, que é quando tu acorda. Então, tu tá com a mente fresquinha. Então, aproveita esse momento para fazer as tuas visualizações do dia, visualizar os teus sonhos, fazer as afirmações para ti mesmo e manter esta frequência o resto do dia. Uma frequência de alto astral. Eu sou imparável. Nada me para hoje. Qualquer obstáculo eu vou vencer. Sabe? E ser grato por cada coisa. Eu sou grato porque eu tive uma boa noite de sono, eu sou grato pela minha cama, eu sou grato pela minha casa, eu sou grato pela comida, pelo meu trabalho. Então, já começar o dia nessa energia vai mudar o teu dia. Vai mudar. E mesmo que no meio do dia aconteçam coisas para baixar a tua frequência, tu vai sempre lembrar da energia que tu estava de manhã e vai voltar para aquela energia lá. Então, tu manter isso durante o teu dia a dia é muito bom. E tirar momentos para tu dar uma respirada. Tem gente que fala, cara, eu não consigo descansar no meio do dia. Cara, é o seguinte, 10 segundos. Respira. Porque quando a gente respira de forma consciente, a gente volta a nossa mente pro aqui e pro agora.
Então, a gente tá focado no aqui, no agora para fazer o que tem que ser feito para chegar até onde tu quer, sabe? Então, tu ter um momento de visualização de manhã daquilo que tu quer manifestar, tu manter uma frequência alta ao restante do teu dia é o ponto-chave. No meio do teu dia, tu respirar e elevar a tua frequência de novo. Só que assim, a gente também tem que cuidar tudo aquilo que a gente tá fazendo que atrapalha a nossa frequência, né? Então, assim, aquilo que tu te alimenta, aquilo que tu escuta de música, aquilo que tu vê na TV, as pessoas com quem tu conversa, aonde que tu vai, tudo isso vai afetar. Nós somos feitos de energia e trocamos energia com todo mundo o tempo todo. Então, isso vai influenciar. Elimina tudo que baixa a tua frequência. Uma alimentação ruim, vícios, escutar música com letras que não te agregam, de baixa frequência, ver filme de muito terrorzão, violência o tempo todo. Não que não possa, mas assim, o tempo todo, sabe? A tua mente ali. Então, assim, essas questões, elas afetam muito. Muito. As músicas, principalmente, nossa, como a gente programa a nossa mente ouvindo música. Então, no teu dia a dia, escuta uma música de frequência. Escuta uma música leve. Sabe? Algo que não seja uma letra que vai programar a tua mente para crime, pobreza, apelação a sexo, drogas, enfim. Que muita gente escuta. Né? Então, essas são as dicas que eu daria pro dia. De coisas que tem que cuidar, sabe? Sempre manutenção da tua energia. Sempre manutenção da tua frequência alta. E à noite? À noite, eu faria também uma meditaçãozinha, que é o que eu faço. Eu escuto um áudio à noite. Um áudio de reprogramação com afirmações. Faça a higiene do sono, né? Tira as telas de ti 1 hora antes. E relaxa, fica em presença. Medita como que foi o teu dia. Como que foi o meu dia hoje? Como que estava a minha mentalidade hoje? Eu pensei negativo hoje? Eu me sabotei? Eu procrastinei? O que eu fiz? Faz uma autoanálise, é tão importante fazer isso. Como que eu me senti hoje? Por que eu me senti dessa forma? Pensar, parar e pensar. Porque quando a gente faz autoanálise, a gente tem a oportunidade de mudar para o próximo dia. Então, isso é uma coisa que eu faço muito. Às vezes eu fico sentado no sofá, assim, só pensando. Como foi meu dia, como que eu me comportei, se eu fiz o que eu tinha que ter feito, o que eu me sabotei, o que me tirou da onde eu quero chegar. Então, isso é importantíssimo. A gente treinar a nossa mente para isso e deixar ela o mais clean possível. A gente cria muita obesidade mental agora, principalmente com rede social e os negócios todos indo pro digital. Nosso trabalho é Instagram, é YouTube, é mídia social ali. Então, a gente acaba ficando com o celular muito tempo. Ou o WhatsApp o tempo todo ali falando. Então, isso acelera a nossa mente. E, às vezes, é muito fácil se distrair, né? Às vezes, a gente entra no Instagram, quando vê, passou meia hora, a gente não fez nada. A gente só ficou rolando feed. Então, assim, ter mais presença. Quando a gente tá em presença, eu vou pegar o celular para fazer isso. Fiz, larguei. Sabe? Então, o celular, ele suga muito a nossa energia. Porque às vezes as pessoas também pensam que as coisas, que o milagre, ele é sem a sua participação. Não é assim também, né? Não. É uma coisa que é junto, né? Uma participação sua, né? Eu falo muito sobre o milagre da Bíblia da multiplicação dos pães e peixes, né? Para que houvesse aquela multiplicação dos pães e peixes, houve alguém que falou assim, olha, tem um pão e um peixe aqui. E aí foi multiplicado a partir da atitude de alguém. Então, existe também uma atitude minha nesse processo, né? Totalmente. A atitude é mais sua do que qualquer outra coisa. Isso foi, para quem acredita em Deus e etc., isso foi uma ferramenta dada por Deus para que a gente vivesse a nossa vida da melhor maneira possível. Com o nosso livre-arbítrio, assim, que as coisas vão funcionando aqui, sabe? É parar de se vitimizar pelo que acontece ou por como as coisas estão. É tomar o seu poder mental ali do que você pode realmente fazer na sua vida. É igual aquele milagre de Jesus que ela tocou as vestes de Jesus e Jesus falou pra ela, a tua fé te salvou. Sim. A mulher tinha tanta certeza que só de encostar em Jesus, a cura dela ia acontecer, que Jesus falou isso pra ela. Então, a sua atitude mental, o que você acredita ali que é real, que pode acontecer pra você, é o que faz total diferença. Então, e em vários casos ele falou isso. A tua fé te salvou. Né? Vários spoilers do que é a lei da atração, de coisa isso, pra gente, sabe? Exato. E assim, mas muitas vezes, além da fé,
aquelas pessoas tiveram uma movimentação de se colocar no caminho que ele ia passar. Com certeza, Não é se ela de sair ficasse em casa só com e- aquela fé, não ia acontecer. É por isso que é aquela ação conjugada, é o seu pensamento e aí vai vindo as ações. Beleza, é isso que eu quero. Aí você vem uma ideia assim, você fala, não, então eu vou lá no caminho que Jesus vai passar. Então, aquilo vai, sabe, o caminho vai se encontrando a partir do que você tá pensando ali. Aí você vai recebendo as ideias do que fazer e vai agindo em relação àquilo. Uma A lei da fé atração- mais racional, né? Exatamente isso. É aquilo de não adianta você ficar no seu quarto trancado só pensando na vida que você quer ter. Você vai pensar na vida que você quer ter, as ideias vão começar a chegar. Então você tem que agir em prol dessas ideias, porque são essas ideias que vão te colocando no caminho daquilo que você quer ter. Sim, porque teve um rapaz que veio aqui, né, o Guilherme Batilani, ele contou uma história dele, que ele tinha uma moto, uma Bis, assim, uma motinha mais baratinha, e o sonho dele era ter uma Harley. E aí ele falou que ele andava na Bis, mas às vezes brincando como se fosse a Harley na cabeça dele. Tá. Ele até, tipo, sentava com a mão mais pra trás, assim, tipo... E ele falou que ele dava risada dele mesmo e, tipo, brincando, levava a situação numa brincadeira e nessa ideia de um dia eu vou ter uma Harley. E chegou um dia que ele conseguiu. Ele comprou, sei lá, tá umas 2, 3 semanas a Harley, tem foto dele no Instagram dele lá. E ele fez até um corte, ele contando aqui, ele mostrou depois no final um vídeo dele com a Harley e tal. Eu subi um short no YouTube dele falando isso. E cara, tipo assim, ó, acho que tá com 160 mil visualizações mais ou menos. A maioria dos comentários tirando sarro e desdenhando. Tipo assim, então é só eu pensar que acontece, então não sei o que lá, que mentira. Muita gente falando que é mentira, cara. Ele tá contando a você história. consegue entrar no Instagram do cara e ver a Harley lá. E, tipo assim, o cara tem pessoas que moram na rua dele. O cara não é um louco. O cara comprou mesmo a moto. E muita gente assim, pô, esse cara é mentiroso, esse cara não sei o que lá. E aí eu achei interessante como as pessoas não só não acreditam, mas tiram sarro, assim, né? Eu até achei bem bad vibes, assim, mas eu acabei entendendo por que tão pouca gente também consegue as coisas assim, porque é até uma questão de projeção, um pouco assim, de inveja e tudo mais, né? Com certeza. Essas pessoas que não acreditam ali, se você for olhar, assim, na vida delas, tem áreas dando muito errado, assim, e elas, tipo, não têm essa vontade de querer entender e querer mudar essa situação. Então, elas veem alguém falando disso, elas acham, não, mas que baboseira, sabe? Tipo, isso nunca vai acontecer, isso não é verdade. Mas, gente, é verdade, funciona. E provavelmente nunca vai acontecer pra essa pessoa mesmo, Sim, né? enquanto ela mantém esse pensamento, infelizmente não. Só vai o quê? A lei da atração tá funcionando pra essa pessoa também, ela querendo ou não. Só que a vida que ela tem ali é o resultado dos pensamentos que ela tem. Se ela tem esses pensamentos de não, isso não vai acontecer, eu não vou atingir aquilo só pensando, realmente não vai. Agora, se você senta com pessoas, a maioria das pessoas famosas, assim, de artistas famosos, e você pergunta da história deles, a maioria vai contar, quando eu era pequenininho, eu já me visualizava cantando e fazendo muito sucesso, e o caminho vai se guiando para aquilo se concretizar. Sim, sim. Eu tô lendo até um livro da Mariana Rios mesmo, chama Basta Sentir, o nome do livro. E ela fala um pouco sobre lei da atração, mentalidade, contando a própria história dela. E é engraçado como na história dela tem vários pontos de coisas assim que ela atraiu, sabe? E rolou assim na vida dela. Nessa ideia mesmo de já se visualizar no lugar. Isso que você falou realmente é muito presente em biografias, em coisas assim. Você vê que a criancinha já pegava o microfone e já pensava, ou se pensava no programa, ou se pensava na televisão. Eu acredito, cara, eu acredito. Totalmente. E é muito legal, porque eu falo... Tive um exemplo disso agora no Natal. As crianças, elas têm isso muito mais fácil. A lei da atração funciona muito melhor para as criancinhas, porque elas têm essa inocência de realmente, tipo, ela acreditar que aquilo é possível com ela. Então para uma criança, isso é muito mais forte. Por isso que a gente fala, volta nessa sua...
volta a ser criança em relação a isso, de você acreditar que é possível, sem ter objeções que os adultos criam, não, isso não é possível, não é assim. Porque realmente a gente vai crescendo, vai tendo tanta experiência, às vezes, negativas na vida, que a gente vai ficando amargo, que a vida vai ficando sem graça, que você vai, tipo, desanimando. Que você não sonha. Quantos adultos hoje em dia não tem mais aquela vitalidade, daquele sonhar, aquela vontade de viver que tinha na adolescência. Porque isso vai fazendo a pessoa se tornar amarga, a vida dela ficar cinza, sabe? Até me arrepia falar disso, que quantos adultos estão nessa situação. Então é você voltar àquela imagem de criança. O exemplo que a gente teve no Natal foi, tava rolando lá na ceia da família, aquilo que colocava várias barras de chocolate e dinheiro, cada um dava uma barra de chocolate e R$10. Não sei como é isso. É um jogo novo aí que saiu no TikTok e todo mundo começou a fazer, a gente fez lá na ceia. Cada um da família dá uma barra de chocolate e R$10. Aí fica R$100 lá e as barras. Aí vai fazendo um sorteio e o primeiro sorteado escolhe a barra de chocolate. O último sorteado leva o dinheiro. Todo mundo quer o dinheiro, né? Mais do que a barra. Tá. E tinha criança jogando com a gente. E ali eu falando com meu marido, vamos fazer a lei da atração e tal. Aí a gente tava fazendo. E foi saindo chocolates e foi saindo... Quem levou o dinheiro foi a criança. Quem levou o dinheiro foi a criança. E ela tava, desde o começo, acreditando que era possível. Ela falou, o dinheiro vai ser meu, o dinheiro vai ser meu. E justamente o nome dela realmente foi o último sorteado. Então, foi isso que eu falei pro meu marido. Falei, olha, amor, para as crianças é muito mais forte isso de acreditar que é possível de acontecer com ela, sabe? Ela não tem essas objeções de não, isso não é possível. A imaginação da criança é muito mais fértil e ela acredita muito mais naquilo. Isso. E é engraçado como eu gosto muito de perguntar para as pessoas qual é o sonho dela. Uhum. E a maioria das pessoas não sabem responder. Porque é como se a vida, principalmente a vida adulta, te levasse já a não acreditar mais e a não sonhar mais, né? Uhum. E assim, todo mundo tem essa criança interna, mas muitos deixam morrer ela, né? Com certeza. A vida adulta chega, as contas chegam, você tem que trabalhar todo dia, você tem uma família para cuidar. Então, você, todos os dias, o que você tá colocando ali? Qual é a frequência que você tá colocando? Aquela de, é isso, tipo, eu não tenho tempo para sonhar, o que eu vou fazer? Eu vou seguir isso. E acaba que ela segue o resto da vida e não faz mais nada de diferente e transformador.